Janeiro de 1236. Fernando III estava planejando uma longa campanha para tomar Córdoba, quando um mensageiro entrou correndo na sala do trono e anunciou que um grupo de castelhanos havia tomado, por iniciativa própria, parte da cidade. Deveria marchar para socorrê-los. Ano 1235. Fernando III é o monarca de Leão e Castela e tem um plano a longo prazo, um plano ambicioso que desferirá um golpe crítico ao Islã na Península Ibérica. Córdoba é a mítica capital do Califado de Córdoba, que após a morte de Almanzor havia perdido sua importância e agora havia sido substituída por Sevilha como a capital de Al-Andalus. Deveria ser cristã. Fernando havia planejado cercar lentamente Córdoba e Sevilha e para isso havia se apoderado de lugares como Medellín ou Santa Cruz. Uma campanha que tivesse como objetivo direto tomar uma das duas cidades seria uma loucura, desgastaria muito o reino. Além disso, aproveitando que os almohadas estavam em plena decomposição militar, por um lado desde a Batalha de Las Navas de Tolosa e política por outro, havia realizado vários acordos com os líderes muçulmanos que começavam a emergir dentro do Império Almohada. Basicamente, era uma espécie de vassalagem na qual os sarracenos pagavam tributos. Prestem atenção. Como mudou o mapa político da península? Apareceram o que são denominados os reinos efêmeros de taifas. Até aqui tudo claro, certo? Acontece que o governante de Córdoba, Inhul, para arrecadar fundos para pagar os tributos, havia aumentado brutalmente os impostos em seus domínios. E claro, isso é algo que seus habitantes rejeitavam, mas como poderiam se recusar? Acontece que em uma noite escura de dezembro do ano de 1235, um grupo de muçulmanos não moçárabes abandonou secretamente Córdoba e foram para um acampamento cristão que estava em Andújar. E quem estava em Andújar? Os almogávares, a temida companhia aragonesa. Lá eles foram direto ao ponto. Se os almogávares jurassem depor Ibn Hud, eles os ajudariam a tomar a cidade. Agora esses sarracenos vinham da Axerquia, não da própria capital. O que eu quero dizer? Pois bem, acha que ela é essa parte daqui. Um antigo subúrbio, agora cercado por uma muralha, mas separado do resto da cidade por outra muralha. No entanto, os almogávares, que se destacavam pela sua falta de medo e pelo seu grande valor, aceitaram o desafio. Avisaram ao chefe castelhano mais próximo do que iriam fazer. Caso algo desse errado ou certo, e precisassem terminar de ocupar a cidade. Uma vez concluído esse trâmite, os almogávares partiram, naquela mesma noite, guiados pelos novos aliados sarracenos. Sem fogueiras e com pouca luz lunar, chegaram às muralhas da Axerquia, colocaram escadas contra os muros e imediatamente começaram a escalar as muralhas. Quando um sentinela os via, se aproximava e dizia: "Eu sou daqueles que você já sabe", ou seja, que estava com eles e não daria o alarme. Sem causar escândalo e apenas eliminando aqueles que se opunham à conquista cristã, conseguiram tomar a Axerquia. Ao amanhecer, os cordobeses viram atônitos que as bandeiras que tremulavam sobre as torres não eram almohadas, eram castelhanas. Imediatamente, toda a guarnição de Córdoba, muito superior em número à aragonesa, por sua vez sitiou a Axerquia, de forma que aragoneses e sarracenos rebeldes ficaram presos em seu interior. Como puderam, enviaram uma mensagem ao rei Fernando, que se encontrava em Benavente. Havia uma hoste cristã presa em Córdoba e precisava da ajuda de sua majestade para salvar a vida e render a cidade. Fernando III, ao receber a notícia, imediatamente se pôs em marcha, convocou todas as mesnadas disponíveis do reino, pois estava ciente de que se Ibn Hud, que naquele momento estava em Múrcia, partisse para Córdoba, poderia ocorrer uma batalha que se transformasse em uma derrota do cristianismo, que atrasasse décadas o avanço para o sul. Não havia tempo a perder. Apesar de ser pleno inverno, em janeiro do ano de 1236, suas tropas partiram para o sul e ao longo do caminho continuavam chegando homens que vinham para salvar os almogávares e tomar Córdoba, enquanto Fernando marchava para o sul. Devo destacar que Córdoba é para os muçulmanos o que Toledo é para os cristãos, a joia da coroa, o referencial religioso e histórico.
Toledo pelos visigodos e Córdoba pelo califado de Córdoba, daí a sua importância. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e considere se tornar um Patreon para ter acesso a vídeos exclusivos, como Jaime I Júlio César ou a conquista aragonesa da Sicília. Vamos, cavalheiros, precisamos chegar a 150 mil inscritos. Ui, Fernando III já chegou, ok, continuo. No dia 7 de fevereiro do ano de 1236, Fernando III estava diante das muralhas de Córdoba. Recebeu a notícia de que Ibn Hud havia partido de Múrcia com um grande exército para resgatar Córdoba. E se conseguisse chegar e reforçar a guarnição, o cerco seria impossível e o exército se perderia. O que ele fez? Bem, ele enviou um contingente de tropas para a torre de Calahorra, que estava sendo defendida por um pequeno grupo de sarracenos. Eles não puderam oferecer resistência e em questão de minutos a porta da torre caiu e os defensores foram passados à espada. Com a torre em seu poder, ele ordenou a construção de barricadas e o reforço do portão. Era o único acesso a Córdoba pelo rio, então eles tinham que defendê-lo a todo custo. Mas ainda assim, se os muçulmanos insistissem, poderiam atravessar o rio, então eles precisavam de algo mais. Quando os muçulmanos chegaram, acamparam e se prepararam para o assalto no dia seguinte. Mas naquela noite, Fernando III tentou um truque. Ele ordenou a seus homens que se separassem e que em grupos muito pequenos acendessem fogueiras por doquier. Claro, quando Ibn Hud avistou milhares de fogueiras do outro lado do rio, pensou que um exército impressionante o aguardava, então abortou o assalto. No dia seguinte, os sarracenos recolheram suas coisas e voltaram por onde haviam vindo. O líder muçulmano ele não queria perder Córdoba, mas acontece que Jaime I estava pressionando em Valência, então ele tinha que decidir qual cidade salvar. E vendo a quantidade de homens que havia aqui, ele decidiu por Valência. As tropas muçulmanas abandonaram o campo de batalha e retornaram a Múrcia. O que então a guarnição cordobesa fez? Pois decidiu se render. Enviaram uma comitiva ao acampamento cristão para oferecer a cidade em troca de salvo-conduto, para marchar para terras muçulmanas, sãos e salvos. Mas ao chegar ao acampamento, descobriram a trapaça do monarca. O exército sitiante era muito menor do que aparentava. Portanto, ao retornar ao interior da cidade, decidiram abandonar a ideia de se render e continuar resistindo. Eles tinham confiança que seu líder também descobriria a trapaça e retornaria com seus homens. Ou, ainda que por mal, que alguma epidemia estourasse no acampamento cristão e fossem forçados a abandonar o local. E eles tinham certa razão. 3 meses após iniciar o cerco, vários nobres ou comandantes leoneses propuseram retornar à sua terra. Vocês sabem, chega o verão e o campo precisa de gente. Além disso, manter um exército em campanha é caro, muito caro. Então, quanto antes acabar, melhor. No entanto, Fernando III tinha fé em sua missão e, apesar dos pedidos de seu círculo, decidiu manter o cerco. Finalmente, no sábado 29 de junho do ano de 1236, quase 6 meses depois que os almogávares tomaram a Axarquia, Córdoba se rendeu. Parte da nobreza cristã tentou passar a faca nos muçulmanos da cidade, mas Fernando III, seguindo o exemplo de seus predecessores, respeitou as vidas dos cordobeses. Os habitantes puderam sair vivos com todos os seus pertences e foram escoltados até terras muçulmanas. No dia seguinte, 30 de junho, Fernando III fez sua entrada triunfal na cidade. Ok, vocês se lembram de Almanzor? No último capítulo, eu mencionei que ele havia saqueado Santiago de Compostela e obrigado os cristãos a carregar os sinos da catedral até Córdoba. Caso você não tenha visto o vídeo, deixo aqui em cima a vida completa dele. Uma vez que a cidade foi tomada e os sinos resgatados, eles foram carregados nos ombros dos muçulmanos até a Galícia, onde foram reinstalados em Santiago de Compostela. Mas agora Fernando III tem um problema. Acontece que quase não restam muçulmanos na cidade e que 100 anos atrás, os antigos cristãos das proximidades haviam marchado para o norte. Quando Alfonso, o batalhador, lançou sua campanha pela Andaluzia, ele tinha que repovoar a cidade de qualquer maneira. Seus homens queriam voltar para suas casas, não ficar lá. Então ele precisava de colonos. E eles chegaram. O monarca enviou mensagens para todos os pontos do reino solicitando colonos. E a partir de 29 de setembro,
uma grande quantidade de castelhanos abandonou suas terras e emigrou para o sul, para Córdoba. Mas quando eu digo muita, é muita. A crônica conta que chegaram tantos colonos que faltavam casas para acomodá-los a todos. De fato, logo estourou uma fome e o rei teve que enviar ouro e comida para a cidade para poder manter a população. Além disso, organizou o território para, literalmente, que não ficasse campo sem cultivo, nem homem sem pão. E o que significou a perda de Córdoba? Foi um golpe brutal para o Islã. Pensem, como eu disse antes, que foi a capital do Emirado de Córdoba, posteriormente do Califado de Córdoba. Era um símbolo para o Islã, um exemplo da capacidade expansionista do Islã, de uma só vez. Devido a uma traição pelos próprios muçulmanos, a cidade havia caído. Após a queda de Córdoba, diversas cidades se renderam ao então monarca de Castela e Leão, enquanto outras tiveram que ser sitiadas ou assaltadas uma após a outra. Osuna, Montoro, Lucena, todas seriam governadas pela cristandade. Só resta um objetivo dos dois que Fernando III havia planejado: Sevilha. Mas isso, senhoras e senhores, veremos no próximo capítulo.